Feedback Wrap. Tá? Feedback Wrap, então, como é aquela massinha que a gente mencionou, né? Aqui eu peguei já o texto que tem no próprio site da Management 3.0, porque é bacana, tá? Já é um texto bem marqueteiro, assim, mas que de fato ele mostra o propósito do Management 3.0, né? Então, a gente já começa aqui com, né, uma chutada de balde aqui do Juhen, né? Esqueça o sanduíche de elogios e experimente o Feedback Wrap, né? Essa prática de gerenciamento 3.0 aborda um desafio que muitos de nós estamos tentando superar com nossas equipes hoje: dar feedback acionável, do tipo que leva a uma ação positiva e automotivada, não a colegas de equipe descontentes, tá? Então, realmente, ó, ele leva, né, um feedback, dar um feedback acionável, ele aciona, ele gera a necessidade de ação, ele gera a necessidade de reflexão em quem está recebendo esse feedback, tá? E aí ele traz também, galera, olha só, isso é uma coisa interessante. As avaliações de desempenho anuais e trimestrais são bastante inúteis, fora de contexto e temidas por ambos os lados, como um aluno na sala do diretor. Assim como precisamos de alternativas ao antigo sistema de bônus anual, precisamos melhorar drasticamente a forma como damos feedback aos funcionários. Eu queria perguntar aqui para a turma, né, que está nessa aula de hoje, quem trabalha numa empresa que tem esse sistema de avaliação de desempenho anual, que aí, dependendo do resultado do desempenho, né, às vezes tem uma participação maior de bônus. Galera, é super comum, né? Eu, quando trabalhei na HP, né, trabalhei 12 anos na HP também, tinha, né, esse sistema de avaliação de desempenho, e assim, ele levava de fato, tá, para grande parte das pessoas, gerava né, essa questão, esse cenário mais de medo, né, uma coisa desconfortável, era sempre aquela expectativa, né, de, oh, será que eu fui bem? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Será que a empresa vai me dar alguma coisa em troca, tá? E sempre foi um sistema, né, uma forma muito pesada de dar um feedback para o funcionário, tá? E por que é interessante que o Management, que o Management 3.0 já traz a questão de avaliação de desempenho em cima desse tema do feedback wrap? As pessoas confundem demais feedback com avaliação de desempenho. Tá? Isso é muito comum. Geralmente a gente fala aí nas empresas, feedback, o feedback, aqui eu faço feedback para o meu time a cada 6 meses porque a empresa exige. Não, calma. O feedback, ele não é alguma coisa que necessariamente precisa ser periódica, tem uma cadência para ele. O feedback, ele é sempre bem-vindo quando for necessário, né? E assim, uma ferramenta de feedback como o Sandwich, como o Feedback Wrap, ele deve ser utilizado sempre que houver a necessidade de dar um feedback construtivo. Tá? Ele não, claro que a técnica pode ser usada em conversas periódicas, one-on-one, que um gestor pode ter com as pessoas do seu time, tá? Mas não confundam, né, o feedback só com aquela conversa sobre desempenho, sobre crescimento, né, sobre desenvolvimento do colaborador que o gestor possa ter, tá? São ferramentas que a gente usa a qualquer momento, a hora que precisar. Como eu tinha mencionado, né, na aula de CNV, eu usava a estrutura de CNV na época que eu era gestor, inclusive em conversas de desligamento de algum colaborador. A gente usava a CNV para contextualizar bem o motivo, né, por que estava acontecendo aquele desligamento, tá? Então, cuidem só, né, essa pegadinha aí, porque o feedback em si, ele tem que acontecer sempre que necessário, tá? Não esperem assim, eu dou feedback pro meu time a cada 3 meses. Então, se a Nayara teve uma atitude ruim agora, né, e o próximo feedback daqui a 3 meses, eu não vou esperar 3 meses para dar um feedback para a Nayara, né, galera? Vai até esquecer ou ela vai continuar repetindo, às vezes, né, sem notar, essa mesma atitude está prejudicando. Então, no dia seguinte, né, geralmente é um período ideal, tá? No mesmo dia, né, às vezes é bom, dependendo do tipo de situação que aconteça, deixar baixar um pouquinho a poeira, né, os nervos baixarem, mas sempre na sequência, tá, galera? Não esperem tempo demais para dar um feedback construtivo para alguém. E como é que funciona, né, galera? Aqui a gente tem 3 etapas só no Sandwich, e aqui a gente tem mais etapas, a gente tem 5 etapas, tá? Descreva seu contexto, liste suas observações, expresse suas emoções, classificar por valor, termine com sugestões. Será que é igual ao CNV, galera? O Feedback Wrap? É exatamente igual ao CNV, só que com outras palavras. O Juhen criou o Feedback Wrap baseado 100% na CNV. A CNV é algo mais antigo, como a gente mesmo viu, né, na aula, e o Juhen basicamente pegou toda a essência da CNV e criou o Feedback Wrap e usou o nome de Wrap justamente para mostrar que é uma evolução do Feedback Sandwich, tá? Seguindo, né, aquela teoria no mundo que nada se cria, tudo se copia, né? Basicamente ele fez isso, né? Ele fez uma junção, pegou a essência do feedback através da CNV, que é super, né, super rico, assim, funciona muito bem, e fez uma evolução do Feedback Sandwich, tá? Só que aqui, de certa forma, o Juhen traz, né, numa linguagem um pouco mais empresarial, digamos assim, né? Tanto que, quando ele fala aqui de classificação por valor, está muito voltado, às vezes, e até no livro do Management 3.0, quando ele fala sobre feedback wrap, ele diz o seguinte, ó, a parte do valor, se os valores da empresa que você está
tiverem muito claros, muito, né, descrito, transparente para todo mundo, associem os valores da empresa na hora de dar o feedback. Tá? Então, dependendo da atitude que a pessoa tenha, né? Então, descrever o contexto, né? Onde vocês, né? Onde aconteceu o fato. Ah, foi numa reunião, né? Foi, sei lá, num evento, foi numa conversa que a gente estava tendo. O que de fato aconteceu, né? As observações. Ah, daí nós estávamos na reunião tal com o time, estava todo mundo na sala. Aí aconteceu tal coisa, aconteceu determinado fato. Expressar as emoções. E aí eu, particularmente, fiquei muito desconfortável com isso, me senti mal. Acredito que outras pessoas possam ter sentido a mesma coisa, né? Classificar por valor. E aí a gente sabe, né, que na nossa empresa aqui tem um valor relacionado a respeito, que as pessoas devem ter uma pelas outras, né? Muito importante. Né? Então, o respeito é algo que é um valor da empresa, né? E de fato, todo mundo deve vivenciar. Tá? Terminar com sugestões, né? Por favor, quando tiver esse tipo de situação, cuide para não fazer esse tipo de comentário, porque pode realmente magoar alguém, né? Assim como me magoou, tá?